vimos aí um processo de evolução e fizemos infinitas assembleias. Para quem participou de todas, e tem um grupo que participou de todas, o que nós vamos falar aqui não será nenhuma novidade. Para quem não teve a possibilidade de participar de todas as assembleias, o nosso advogado vai fazer uma síntese, vai explicar a situação em que se encontra o nosso processo. É importante dizer o seguinte, gente. Nós conquistamos o direito de manifestação em contrário de quem não quiser o acordo. Esse direito está preservado. O sindicato vai fazer assembleias, a base do acordo vai ser explicada. Nós vamos divulgar na página do sindicato de novo, com acesso à senha, na próxima semana. O cálculo de cada um vai ter acesso ao seu cálculo. E o sindicato vai abrir um prazo legal para a manifestação da oposição de quem não quiser assinar o acordo. Bom, eu vou fazer um breve histórico dessa ação. Nós já tivemos a oportunidade de conversar muito sobre ela em outras assembleias, mas como nesse momento tem muitas pessoas que não puderam participar das assembleias anteriores e ter a informação mais precisa sobre o desenvolvimento do processo, eu vou tentar de forma bem objetiva falar sobre essa situação vivida por nós na ação de cumprimento contra o CERF. Essa ação de cumprimento foi proposta em 1991, pleiteando o cumprimento de uma sentença normativa do TST de 1990. Em 1990, teve uma campanha salarial dos trabalhadores do CERF. Essa campanha salarial chegou a um impasse, não teve acordo naquela ocasião e, portanto, foi ajuizado o dissídio coletivo com a apresentação das reivindicações dos trabalhadores. Esse dissídio coletivo foi julgado pelo TST e deu origem a essa sentença normativa. Nessa sentença normativa, o TST analisou cada uma das reivindicações dos trabalhadores e determinou de que forma que se daria o acordo coletivo naquele ano. Dois pontos nos interessam para efeito da compreensão dessa ação, que é o ponto do reajuste salarial e o ponto do interstício entre cada uma das referências salariais. O que o TST fez naquela ocasião? Ele determinou que houvesse um reajuste salarial escalonado, um percentual maior para os trabalhadores que tinham menores salários e um percentual menor para os trabalhadores que tinham maiores salários. A aplicação desse reajuste fez com que fosse subvertida a tabela salarial do CERF. E na ocasião nós tínhamos uma norma interna do CERF que previa que a diferença entre cada referência salarial deveria ser de 10%, é o chamado interstício de 10%. Então, como o tribunal determinou que o reajuste fosse feito de forma diferenciada entre os maiores e os menores salários, essa tabela salarial deixou de obedecer esse interstício de 10%. Só que o que aconteceu? No julgamento do mesmo dissídio, de uma outra cláusula, o mesmo TST determinou à empresa que observasse a regra do interstício de 10% entre cada faixa salarial. Como que o CERF entendeu esse julgamento? Ele entendeu que, como a decisão de reajustar de forma diferenciada os vários salários tinha sido do próprio TST, ele não tinha mais que cumprir o interstício de 10%. E, portanto, ele aplicou o reajuste escalonado e não manteve o interstício de 10%. Os sindicatos entenderam que o CERF cumpriu só uma parte da sentença normativa, a que mandava dar o reajuste, mas não cumpriu a parte da sentença que mandava manter o interstício de 10%. Todos os sindicatos do
do Brasil entraram então com uma ação de cumprimento contra a empresa, solicitando à Justiça do Trabalho que garantisse esse interstício de 10%, e o que ocasionaria uma diferença salarial a ser apurada para cada trabalhador. E com um detalhe: quanto mais alto o salário, maior a diferença, já que o reajuste tinha sido escalonado em favor dos salários mais baixos. Esses processos correram nos diversos tribunais do Brasil, a maioria deles chegou até o TST, e o TST, na quase unanimidade dos processos, entendeu que o certo tinha razão, que não podia impor ao certo essa diferença do interstício de 10%, já que o próprio TST tinha subvertido a tabela salarial do certo e, portanto, deu ganho de causa à empresa. Só que isso aconteceu com quase todos os sindicatos do Brasil, menos com o Sindicato de Minas. O nosso processo, quando chegou ao TST, teve ganho de causa. E quando o nosso processo foi julgado, ainda não tinha sido aprovado no TST uma orientação jurisprudencial relativa a essa matéria. Porque pouco tempo depois do julgamento do nosso processo, em 1994, foi aprovada uma orientação jurisprudencial do TST, que é uma maneira que o TST tem de unificar o entendimento dele sobre uma questão que chega com frequência até ele, onde o TST dizia que realmente os trabalhadores não tinham direito a esse interstício de 10%. Mas quando a que a gente chama de OJ, a orientação jurisprudencial, saiu, o nosso processo já tinha sido julgado pelo TST. Então escapou dessa OJ. Nosso processo foi para o Supremo Tribunal Federal e, mais uma vez, foi mantida a decisão. Portanto, eu acho que é importante ter clareza sobre esse aspecto do nosso processo, porque isso explica, em certa medida, esse inconformismo da empresa, né? O fato da empresa não admitir que ela pudesse perder um processo de um único sindicato só do Estado de Minas Gerais, quando ela tinha ganhado todos os outros e quando ela tinha conseguido do próprio TST uma orientação jurisprudencial favorável à tese dela. Mas o fato é que isso aconteceu. Nosso processo foi até o Supremo, nós ganhamos também no Supremo e o processo transitou em julgado. O que quer dizer transitar em julgado? É quando não cabe mais nenhum recurso. Bom, uma vez tendo transitado em julgado o processo voltou para a execução, que é o momento dos cálculos. Numa situação como essa, resta um único remédio jurídico à empresa, que é ação rescisória. Quando não cabe mais nenhum recurso, a parte que perdeu o processo, se ela puder provar que aquela decisão afrontou um dispositivo de lei, violou frontalmente uma disposição de lei ou da Constituição, ela pode entrar com uma ação rescisória para tentar cassar essa decisão. Foi isso que o CERF fez. O CERF, salvo engano, em 96, entrou com uma ação rescisória contra a nossa ação de cumprimento. Nisso, o nosso processo já tinha começado a execução. O CERF foi no TST, entrou com uma cautelar no TST e conseguiu, em razão dessa ação rescisória que ele tinha juizado, conseguiu suspender a nossa execução. O TST deu uma liminar mandando suspender a execução até que fosse julgada essa ação rescisória. Aí nós começamos novo processo de julgamento da rescisória. Ganhamos a rescisória aqui em Minas Gerais, no TRT de Minas, fomos para o TST deu ganho parcial de causa ao certo. O TST cassou a decisão relativamente àqueles trabalhadores que não eram sindicalizados, porque a sentença que tinha transitado em julgado, ela determinava que a empresa pagasse para todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. O TST, na rescisória, cassou parcialmente a decisão e disse que o sindicato só tinha legitimidade para representar os seus sindicalizados, portanto a sentença não valia para quem não era sindicalizado. Contra essa decisão do TST na ação rescisória, o sindicato recorreu para o Supremo Tribunal Federal, assim como a empresa também recorreu, para tentar cassar em relação também aos sindicalizados. Os dois recursos do Supremo Tribunal foram julgados, o recurso da empresa foi negado provimento e o recurso do sindicato foi admitido. E nós conseguimos trazer de volta para dentro do processo os trabalhadores não sindicalizados. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado, salvo engano, em 2002. Nessa ocasião, com o trânsito em julgado da ação rescisória,
esperando o julgamento dessa ação rescisória. Bom, então, do ponto de vista da vigência da sentença, da aplicação da sentença, não havia mais nada para a empresa fazer. O que ela podia ter feito, ela fez. Ela fez todos os recursos, foi até o Supremo Tribunal na ação principal, depois entrou com a ação rescisória, mais uma vez foi até o Supremo Tribunal Federal, e as duas decisões transitaram em julgado. Não havia mais remédio processual para a empresa. A única questão que ela podia discutir era, na execução, qual era o valor do débito, quanto que ela devia. Que ela devia já não tinha mais dúvida. Então nós retomamos a execução. Esse processo de execução foi um processo longo, difícil. A empresa, só para apresentar os documentos para o sindicato, apresentar os cálculos, ela demorou mais de um ano. Enfim, nós tivemos os maiores atropelos no processo de execução, a ponto do próprio juiz determinar, nomear um perito oficial para fazer os cálculos, determinar a empresa que apresentasse a documentação para o perito oficial e já condenar antecipadamente a empresa no pagamento dos honorários desse perito oficial. Mas nós conseguimos, de qualquer forma, fazer os cálculos do sindicato, fazer os cálculos da empresa. Foi nesse momento que a empresa apresentou o cálculo dela, ao qual a Rosane fez referência, de que ela devia R$23 mil, se não me engano era esse o valor. Ela entendia que a aplicação daquela sentença dava o direito aos trabalhadores de R$23 mil. Então vocês imaginam que é R$23 mil dividido entre 800 trabalhadores. Esse era o débito que a empresa reconhecia. Esse processo de execução chegou ao ponto em que o juiz da primeira instância, onde se processa a execução, depois de todos os prazos das partes, depois da empresa ter se manifestado, depois do juiz ter admitido a entrada da AGU no processo, esse é um detalhe importante, quando a empresa e o próprio governo federal perceberam a dimensão desse processo e os valores envolvidos, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que defende os interesses do governo, entrou no processo pedindo para atuar como assistente do certo. O juiz permitiu que a AGU entrasse, como é previsto na própria lei. Logo depois que ele homologou, foi dado vista tanto ao certo quanto à AGU. A partir desse momento da homologação dos cálculos na Justiça do Trabalho, a AGU também passou a participar desse processo como assistente da empresa. O juiz homologou os cálculos do perito oficial, depois de feitas algumas correções, e a empresa e a AGU entraram com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, o chamado agravo de petição. Esse recurso chegou ao Tribunal Regional do Trabalho no final de 2011. Nós estávamos, salvo engano, nas vésperas do recesso da Justiça do Trabalho, 16 de dezembro de 2011, quando estava marcado o julgamento desse agravo aqui no Tribunal Regional do Trabalho. A empresa pediu uma vista regimental, que é algo previsto no regimento do tribunal, conseguiu retirar a entrada do processo em julgamento em dezembro de 2011, e nós tínhamos já a garantia de que tão logo o tribunal voltasse do recesso, ele ia ser colocado na primeira sessão de julgamento do ano de 2012. No dia 26 de dezembro de 2011, chegou à mão do presidente do Tribunal Superior do Trabalho uma cautelar do certo com um pedido de liminar para suspender a execução. Mais um, porque lá atrás, quando da ação rescisória, teve a mesma cautelar, o mesmo pedido de suspensão, o nosso processo de execução ficou suspenso por mais de 5 anos. Olha o detalhe. 26 de dezembro, o TST já estava de férias, recesso de fim de ano. Esse processo foi para a mão do presidente do TST. No dia 26, no dia 29 de dezembro, o presidente do TST concedeu uma liminar ao certo, suspendendo mais uma vez o nosso processo de execução, para que fosse apreciado um dissídio coletivo de natureza jurídica que o certo tinha distribuído lá em Brasília, para tentar mais uma vez caçar essa decisão. E aí começou todo o imbróglio, né? Que o certo adotou uma medida processual
que, do ponto de vista jurídico, é totalmente descabida, que é contrário a todos os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, que não tem amparo na legislação, especialmente num caso como esse, em que o processo, na fase de conhecimento, o processo principal e a ação rescisória já tinham percorrido todas as instâncias da Justiça do Trabalho e tinha ido, em ambos os casos, ao Supremo Tribunal Federal. E nos dois casos, com sentença transitada em julgado. Ou seja, não havia mais remédio jurídico para alterar essa realidade. Agora, é nesse momento que nós nos deparamos com uma outra variável nos processos judiciais, que um processo dessa dimensão, que envolve mais de 800 trabalhadores, ou quase 800 trabalhadores, que envolve centenas de milhões de reais, que envolve o interesse do governo federal, os critérios de apreciação de uma ação dessa natureza não são os mesmos critérios de apreciação de um processo simples, individual, corriqueiro, que corre na Justiça do Trabalho. Essa situação, e que é tão difícil de ser compreendida e de ser aceita, é o que fez com que nós nos víssemos diante de uma ameaça de cassação de uma decisão já transitada em julgado por 2 vezes. Quer dizer, essa ameaça, que não entra na cabeça de muita gente e que a maioria de nós fica indignado diante dela, é fruto da situação especialíssima em que esse processo se encontra. O fato, por exemplo, da AGU ter entrado no processo e ter passado a atuar diretamente perante o TST, é um exemplo disso, né? Esse processo ele passou a não mais ser um processo simplesmente de interesse do certo, passou a ser um processo de interesse do governo federal, que colocou lá o advogado-geral da União para acompanhar o processo e para buscar cassar essa decisão. Do ponto de vista jurídico, nós estávamos absolutamente convencidos e seguros de que esse processo que a empresa tinha entrado no TST, ele não poderia colocar em risco o direito dos trabalhadores ser reconhecido nessas 2 sentenças já apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, só que, se por um lado nós tínhamos essa avaliação jurídica, por outro lado, nós tínhamos a avaliação política do risco que nós estávamos correndo, de que não estava em jogo só uma discussão jurídica, que nós tínhamos que ter cuidado redobrado no acompanhamento desse processo, na condução da estratégia em relação a esse processo, porque ainda que fosse um absurdo completo, ainda que fosse rasgar a Constituição, nós não podíamos deixar de considerar o risco de um processo como esse, ajuizado pelo certo, colocar tudo a perder em relação à execução da nossa ação de cumprimento. Foi avaliando esse risco, e nesse momento, inclusive, já dividindo isso com vocês, nós passamos a fazer assembleias para discutir essa matéria. Numa dessas assembleias, nós decidimos que, além do acompanhamento que eu faria nesses processos em Brasília, o sindicato contrataria um grande escritório de Brasília para que pudesse nos dar suporte no acompanhamento da ação judicial em Brasília, né? Nós percebemos, né, a singularidade da situação que nós estávamos vivendo, o risco que esse processo trazia, e o sindicato tomou essa decisão, né, após essa discussão que nós fizemos na Assembleia, de contratar um grande escritório para que pudesse, junto comigo, estar acompanhando essas 2 ações em Brasília, a cautelar e o dissídio coletivo. Esse processo correu, a cautelar suspendeu a nossa execução e nós começamos a discutir o dissídio coletivo em Brasília. No primeiro round desse processo, nós tivemos um parecer do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, que tem por atribuição ser o fiscal da lei, né, e portanto, numa situação como essa, que envolve interesse público, dinheiro público, o TST ouve o Ministério Público antes de dar sua decisão. O Ministério Público do Trabalho, no seu parecer,
ele reconheceu parcialmente a razão, a tese jurídica que estava sendo defendida pela empresa. Eu digo parcialmente por quê? Porque a empresa pretende caçar a decisão aqui em Minas, tornar sem efeito essa decisão, com base nesses fundamentos que eu disse lá no início, que o próprio TST já tinha firmado o entendimento de que não era devida essa diferença. Só que o Ministério do Trabalho diz o seguinte: o CERF tem razão. Essa decisão contrariou uma orientação do próprio TST, ela não pode prevalecer. Mas o dissídio pode caçar a sentença. Primeiro, o dissídio tem que dizer qual é o direito do CERF, dizer que o CERF tem razão. Depois o CERF pega essa sentença, leva lá para o Tribunal de Minas e pede para o Tribunal de Minas tornar sem efeito aquela sentença que está sendo executada. Em certa medida, o parecer do Ministério Público do Trabalho deu o caminho das pedras para o CERF. Esse parecer do Ministério Público do Trabalho nos preocupou sobremaneira, né? Porque o Ministério Público do Trabalho, que teria a atribuição de defesa da legislação, de defesa da Constituição, né? De respeito à coisa julgada, passou por cima disso tudo e deu um parecer que, se encampado pelos ministros do TST, significaria ao final a perda de todos os direitos que estavam concedidos na ação de cumprimento. Esse foi o primeiro round. Aí nós fomos para o julgamento da ação. Nesse período, abriu-se a possibilidade de uma negociação. Começamos a discutir se havia possibilidade de fazer um acordo. O ministro relator do TST fez um esforço enorme para ver se era possível viabilizar um acordo. Tivemos propostas de mediação do ministro, ao ponto da empresa apresentar uma proposta de acordo. A empresa apresentou uma proposta de 20 milhões de reais para fechar o acordo e pôr fim à discussão. Essa proposta foi rejeitada de plano pelo sindicato, e na época nós dissemos que o sindicato levaria a apreciação da Assembleia caso a empresa concordasse com uma proposta de mediação feita pelo ministro, salvo engano, de 300 milhões de reais. A empresa não chegou, evidentemente, nesse valor, não concordou. Nós avançamos na negociação até que a empresa apresentou uma proposta de 100 milhões de reais, que mais uma vez não foi aceita. E nós trouxemos essa discussão para a Assembleia, não aceitamos e insistimos na necessidade de melhoria dessa proposta. Não houve avanço na negociação, a proposta, o processo foi levado a julgamento. Abriu a sessão de julgamento, e depois de números que acompanhou isso de perto, deve se lembrar de números e sucessivos adiamentos, por causa mesmo dessa tentativa de negociação. O processo foi mais uma vez levado à sessão de julgamento, só que dessa vez o ministro relator deu o seu voto. O ministro relator deu o seu voto favorável à nossa tese, contrário à tese do CERF. Portanto, nós passamos a ter, já dos 9 ministros, salvo engano, que compõem a sessão de dissídio coletivo, um voto favorável à nossa tese. Deveriam ser colhidos os outros votos. Antes que fossem colhidos os outros votos, o ministro presidente do TST, que foi o mesmo que concedeu a liminar para o CERF para suspender a nossa execução, pediu vista do processo. Eles têm direito de fazer isso, direito regimental. Cada um desses juízes, desses ministros, se entenderem que ainda não estão suficientemente esclarecidos para votar naquele julgamento, ele pode pedir vista do processo para estudar melhor o processo. Depois o processo volta na sessão de julgamento seguinte, ou tão logo ele devolve o processo para o relator para ser colocado em pauta. O ministro presidente retirou o processo de pauta e mais uma vez foi feita uma tentativa de conciliação. Dessa vez com uma proposta que tinha partido do próprio ministro presidente do TST de 150 milhões de reais para pôr fim a essa discussão. Nós trouxemos essa discussão para a Assembleia mais uma vez. A Assembleia dos Trabalhadores aprovou essa proposta de 150 milhões de reais, autorizando o
sindicato a negociar, porque nesse momento nós não tínhamos falado ainda de critérios do acordo. Tinha um número, 150 milhões de reais, mas nós tínhamos uma série de questões importantíssimas a serem resolvidas. Eu vou citar aqui duas delas. Primeiro, garantir que aquele trabalhador que não quisesse fazer parte do acordo tivesse o direito de prosseguir com a ação. Segundo, que esses 150 milhões de reais fosse valor líquido, porque se isso fosse valor bruto, ainda iria incidir sobre esse valor 27,5% de imposto de renda, e esse valor ia cair lá para baixo, aviltar ainda mais a condição de pagamento desse acordo. Então, autorizado pela Assembleia, o sindicato voltou para a mesa de negociação e estávamos nos conduzindo no sentido de tentar fechar esse acordo, quando foi novamente colocado em pauta de julgamento, porque o CERPRO disse que não tinha sido autorizado a fechar o acordo de 150 milhões de reais, que o acordo, que o máximo que ele podia chegar era os 100 milhões, que ele mantinha a proposta de 100 milhões. Foi novamente aberta uma sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento, quem teve a oportunidade de acompanhar, o próprio ministro relator primeiro deu um histórico desse processo de negociação que nós tínhamos vivido, indagou as partes se concordavam com a proposta de mediação apresentada pelo TST de 150 milhões de reais. O sindicato manifestou-se positivamente, dizendo que tinha consultado a Assembleia, que estava autorizada a negociar um acordo nessas bases, mas que era necessário detalhamento do acordo, e a empresa afirmou que estava desautorizada pelo Ministério da Fazenda a fazer um acordo de 150 milhões de reais, que o máximo que ela podia chegar era 100 milhões de reais. Isso causou, dentre os próprios ministros, essa foi uma percepção que nós tivemos, uma grande irritação. Por quê? Porque eles próprios já tinham partido de uma avaliação de que essa seria uma proposta acatada pela própria empresa. Já teria havido um aceno da empresa de que 150 milhões de reais seria possível chegar. Nesse momento, nós tivemos inclusive manifestação do juiz presidente do TST, do juiz corregedor, advertindo a empresa sobre o risco da manutenção daquele processo, e em razão disso, o ministro presidente mais uma vez retirou o processo de pauta para tentar, por uma última tentativa, a negociação desse acordo. Nós tivemos mais uma ou duas reuniões e o CERPRO conseguiu finalmente a autorização do Ministério da Fazenda para fechar esse acordo nesse valor de 150 milhões de reais. Aí nós fomos para uma reunião no gabinete do ministro relator, que ocorreu, se não me engano, no mês passado, ou no início desse mês, para detalhar essas condições do acordo. Aí, com um detalhe importante, nós aguardamos um tempo para que o CERPRO pudesse buscar o parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, favorável ao acordo, porque sem esse parecer a empresa não poderia fazer o acordo, da mesma forma que ela necessitava de uma manifestação expressa do Ministério da Fazenda. Então, quando nós retornamos agora em fevereiro para essa audiência no gabinete do ministro, a empresa já tinha o parecer da AGU e já tinha autorização do Ministério da Fazenda, mas não tinha ainda o parecer do setor jurídico do Ministério da Fazenda, coisa que inclusive ainda não está em mãos da empresa, ou pelo menos nós não temos conhecimento disso, ficou ainda essa pendência. É importante dizer isso porque, nas palavras da própria direção da empresa, não faz nenhum sentido o próprio ministro da Fazenda ter autorizado, a AGU ter entendido que é legal esse acordo e que é de interesse da União fazer esse acordo, e o departamento jurídico, o setor jurídico do Ministério da Fazenda dizer contra ele. Mas de qualquer maneira, ainda tem essa etapa a ser cumprida. Nessa reunião, para nós era muito importante discutir essas duas questões. Primeiro, que esses 150 milhões de reais fosse pago como valor líquido para os trabalhadores, que não incidisse sobre esse valor imposto de renda, porque isso, por um lado, reduziria ainda mais o pagamento a ser feito, e por outro lado,
diferenciaria o valor final ao qual o trabalhador faria direito em relação àquele valor que tinha sido homologado pelo juiz, apurado pelo perito. Nós conseguimos fechar um acordo nesses termos, de que o valor seria de 150 milhões de reais seria líquido. Segundo aspecto, que era, nós sabíamos, dificílimo conseguir, mas que desde o início, em todas as discussões que nós tivemos sobre o acordo, essa foi a fala permanente do sindicato. Nós não podemos impor esse acordo a ninguém. Ainda que a ação seja do sindicato, que o sindicato seja autor da ação, nós estamos falando de um direito individual de cada um de vocês. E, portanto, ao final, quem tem que decidir se esse acordo é satisfatório ou não, é cada detentor desse direito. Portanto, durante todo o processo de negociação, nós batemos nessa tecla. Tudo bem, podemos fazer o acordo, mas nós temos que preservar o direito daquele trabalhador que não quiser fazer parte desse acordo, né? Que quiser prosseguir com a ação. E nesse dia, nessa audiência, esse mês, somente esse mês que nós tivemos essa confirmação, nós conseguimos, inclusive com a presença no parecer da AGU, do direito de oposição. Isso quer dizer o quê? Uma vez aprovado esse acordo aqui hoje, qualquer trabalhador, inclusive quem aprovou o acordo, é importante dizer isso. O fato de você estar votando hoje na Assembleia favoravelmente ao acordo não te compromete a fazer parte dele, né? Na verdade, essa Assembleia vai estar autorizando aqueles trabalhadores que desejarem a serem beneficiados por esse acordo e preservando o direito daqueles trabalhadores que quiserem se opor, fazê-lo. Então nós conseguimos isso. Isso hoje faz parte já da negociação, bem como a questão do caráter líquido desse pagamento. Uma outra questão, uma terceira questão muito importante que precisava de ser discutida, era que a sentença que estava sendo executada, ela tinha basicamente duas condenações à empresa: uma obrigação de pagar e uma obrigação de fazer. No cálculo do perito oficial que foi aprovado pelo juiz, só constava a obrigação de pagar. O que é isso? São as diferenças salariais que o perito identificou pelo descumprimento desse interstício de 10%. Então, aquilo que foi homologado pelo juiz estava vinculado a essa parte da sentença, que é a obrigação de pagar. E a obrigação de fazer seria o quê? Seria a obrigação que a empresa teria de alterar as faixas salariais, alterar a tabela salarial, respeitando o interstício de 10% para os trabalhadores que estão ativos. Essa discussão, inclusive, sobre essa obrigação de fazer, ela foi feita com o juiz que homologou esses cálculos, e ele reconheceu expressamente, porque o sindicato pediu, nós fizemos mais de um pedido no processo, de que o juiz determinasse de uma vez que fosse alterada a tabela salarial, enquanto nós discutíamos os cálculos. O juiz reconheceu esse direito e disse que o sindicato tinha razão, que fazia parte dessa sentença essa obrigação de fazer, mas que dependeria da quitação desse cálculo do perito para que pudesse então ser cumprida essa obrigação de fazer por parte da empresa, porque senão isso criaria um tumulto no processo. E nesse aspecto, com toda a razão, o juiz, porque ainda havia possibilidade de recurso por parte da empresa. A empresa poderia recorrer contra aquela decisão homologatória do cálculo, como de fato recorreu. O processo está até hoje parado aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Então, nós chegamos à conclusão, e isso teve uma participação importante, muito ativa do ministro relator, de que era necessário dividir esse valor de 150 milhões entre essas duas obrigações da empresa: o cumprimento da obrigação de pagar, que estava lá caracterizado na planilha de cálculo do perito oficial homologada pelo juiz, e o cumprimento da obrigação de fazer, que seria a correção da tabela salarial para os trabalhadores ativos. E aí foi então fixado o critério nessa audiência de que 80% do valor do acordo, portanto 120 milhões de reais, seriam destinados ao pagamento da obrigação da obrigação de pagar, que era o cálculo do perito,
e 20%, portanto 30 milhões de reais, seriam pagos a título de uma indenização adicional pelo não cumprimento dessa obrigação de fazer, que seria a correção da tabela. É essa hoje a proposta que nós temos para apresentar para vocês, né? Quais são os critérios de distribuição desse valor? Eu já vou me antecipar aqui algumas possíveis perguntas. Qual é o critério? Esses 80%, esses 120 milhões, ele vai ser distribuído entre os trabalhadores de acordo com os cálculos do perito oficial, conforme homologado pelo juiz. Aí alguém pode dizer, mas esse cálculo estava errado, deixou de considerar um reajuste que eu tive, deixou de considerar uma incorporação que eu tive. Tudo isso é verdade. Esse cálculo pode estar cheio de problemas, mas é esse cálculo que foi homologado, né? É esse cálculo que está sendo executado. Portanto, o critério que nós temos é obedecer a essa decisão homologatória dos cálculos de liquidação apresentados pelo perito e homologados pelo juiz. E em relação a isso, tem algo que é muito importante, porque nós fizemos muitas discussões, inclusive em várias assembleias, de que numa negociação a gente podia estabelecer outros critérios, a gente podia pensar em critérios mais justos, que observasse, por exemplo, um deságio maior para quem tem mais para receber, um deságio menor para quem tem menos para receber. Tudo isso foi discutido por nós, né? Mas o próprio ministro do TST nos advertiu que nós não podíamos dar uma nova sentença. Essa sentença ela podia até não ser justa com alguns, mas essa era a sentença que já tinha transitado em julgado e que nós próprios estávamos defendendo. Portanto, não dava para a gente julgar de novo o processo e dizer, olha, agora já que fez acordo, nós vamos esquecer o que o juiz homologou lá naquele cálculo e vamos fazer um novo critério de distribuição desse valor, né? Eu não tenho dúvida de que cada um de nós tem na sua cabeça o critério de justiça para aplicação dessa sentença. Mas nesse momento não dá para discutir critério de justiça. Nesse momento nós temos que ser coerentes com a defesa que nós estamos fazendo dentro do processo e dizer, olha, o que nós queremos é a aplicação da sentença. Uma sentença que já transitou em julgado, que já foi ao Supremo Tribunal 2 vezes, que está há mais de 20 anos sendo procrastinada pela empresa. Então é esse o critério. A distribuição de 80% do valor vai ser feita de acordo com a planilha de cálculo homologada pelo juiz. E esses 20%, como é uma indenização dirigida àqueles trabalhadores que estão na ativa e que teriam direito a uma mudança do seu salário, a uma mudança da tabela salarial, portanto receberiam um benefício a partir de agora, ela vai ser distribuída somente entre os trabalhadores ativos, e o critério é o critério da faixa salarial, já que essa obrigação de fazer diz respeito exatamente à mudança da tabela salarial. Com detalhe, nós estamos falando da tabela salarial do RAR. Por que eu digo isso? Porque no meio desse caminho teve uma mudança de plano de cargo de salário de empresas veio para o INSS. E muitos trabalhadores, alguns trabalhadores que estão dentro desse processo, aderiram ao INSS e tinham muito direito de fazer. E o fato de terem aderido ao INSS não retira deles o direito de receber a indenização pela obrigação de fazer a cumprida para a empresa. Agora, nós não podemos usar como critério a tabela salarial do INSS, nós temos que usar a tabela salarial do RAR, mesmo as coisas que são do INSS. Então, qual vai ser o critério de distribuição desses 30 milhões? Nós vamos pegar a faixa salarial atual de cada trabalhador que está no RAR. Então, eu vou pegar a referência salarial de janeiro de
Com isso, nós vamos identificar o índice que cada trabalhador tem para efeito de distribuição dessa indenização nacional. É esse o critério do acordo. Agora, as sessões de encaminhamento. Vocês têm condição de saber hoje qual é o valor que qual vai dar mais juros? Não, nós não temos essa informação até agora. Né? É claro que muitos de vocês já devem ter feito as contas. Né? Já devem ter chegado, se não mobilizado, um número muito próximo do que representa esse acordo. Só que nós temos, evidentemente, que tomar o maior cuidado na elaboração dessa planilha de cálculos, para que não tenha erro. E mais do que isso, nós temos que legitimar esses critérios na audiência que vai ter no Tribunal Superior do Trabalho amanhã, no número de conciliação do TST. Né? Porque todas essas questões que envolvem o acordo estão sendo discutidas com a participação da empresa, do ministro, porque não se trata de uma decisão unilateral nossa. Se trata de um acordo firmado entre o sindicato e a empresa com a mediação do TST. E mais importante, esse acordo precisa de ser homologado pela Justiça do Trabalho. Esse acordo vai ser levado à apreciação do Ministério Público do Trabalho. Portanto, os critérios de aplicação desse acordo, de distribuição desses valores, eles têm que ser chancelados. E tanto a Justiça do Trabalho quanto o Ministério Público do Trabalho, quanto a própria empresa, e evidentemente vocês, o sindicato, têm que chegar a um consenso de que esse critério de distribuição desses valores, eles estão obedecendo os critérios da sentença que está em execução. Então é isso. O nosso objetivo aqui hoje é confirmar a decisão que a Assembleia dos Trabalhadores tomou há alguns meses atrás, no sentido de autorizar a negociação do acordo desses 150 milhões. Feito isso aqui hoje, nós vamos amanhã para o TST para confirmar, levar essa informação nossa para o tribunal e para a empresa, buscar informação da empresa, se ela também chancelou esse acordo junto ao Ministério da Fazenda, junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, enfim, a empresa tem lá os trâmites dela, aos quais ela tem que respeitar para que ela possa também bater o martelo. Há um detalhe muito específico, a questão do parcelamento. A empresa inicialmente vai querer parcelar esse acordo em 6 vezes. 12 meses. Há 12 vezes. Estou fazendo corrigido, é verdade. A primeira proposta da empresa era parcelamento em 12 vezes. Depois de muita negociação, tendo que chegar inclusive a um ponto dessa última audiência lá no TST, do diretor do CERF se abraçar, pedir licença da reunião para ligar para o presidente da empresa para ver se conseguimos uma alteração de redução desse parcelamento. Nós conseguimos uma proposta de parcelamento em 3 vezes. Né? Então, a proposta de pagamento desses 150 milhões em 3 parcelas, sendo a primeira em 5 de abril e as subsequentes a cada 30 dias. Então, é isso que nós temos. Não sei se tem mais algum detalhe que faltou na minha fala, mas de qualquer forma a gente vai abrir para a manifestação de vocês. Se tem qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder esclarecer. Escutar essa história, né? Perguntar para quem não pôde participar das assembleias anteriores se os esclarecimentos que foram dados, se as pessoas compreenderam, se tem alguma dúvida. Quando eu estive lá no sindicato, aí eu ia me dando uma relação da situação e quanto eu tinha para receber, mais ou menos. Isso vai ser baseado nisso ou não? Baseado no cálculo, primeiro nós disponibilizamos para resgatar. Nós disponibilizamos na página, com acesso através de senha, o cálculo que o sindicato havia feito. Isso foi em 2007. Quando foi 2010, nós disponibilizamos na página de novo, com nova senha, o cálculo que o perito havia feito e que tinha sido homologado. Quando a diferença do cálculo do perito para o nosso era uma diferença pequena, nós abrimos mão do nosso cálculo para acatar o cálculo do perito, tá certo? Então foi esse valor que foi divulgado. Então esses 150
Obrigação de pagar vai ser dividido proporcional para todo mundo, de acordo com aquele cálculo do perito. E os 30 milhões de reais vai ser utilizado para indenizar a obrigação de fazer, que seria a indenização pela correção da curva salarial que quem está na ativa não teve, ok? Eu queria fazer uma pergunta sobre essa indenização aí da obrigação de fazer. No meu caso, especificamente, eu saí no APA em dezembro de 2011. Aliás, 2012. Aliás, é 2011. Então, eu queria saber o seguinte: se nesse período, até a minha data de desligamento certo, se eu tenho direito de receber proporcionalmente em cima dessa obrigação de fazer. Para responder a sua pergunta, o primeiro esclarecimento que nós temos que fazer é que esse acordo ele foi construído entre a empresa, o sindicato e o ministro do TST. Esses critérios foram estipulados nessa audiência de conciliação que foi realizada no TST, depois de meses, mais de um ano, de um processo exaustivo de negociação, onde nós chegamos no limite da negociação. Eu estou dizendo isso por quê? Porque poderia existir a possibilidade de nós estarmos discutindo aqui hoje, levar para a empresa uma contraproposta. Ou, por exemplo, dizer, não, nós não queremos dividir o valor dessa maneira, queremos dividir daquela, ou esse valor nós não aceitamos, nós queremos 200 milhões. Né? Isso poderia ser feito, já que trata-se de uma negociação. Só que o que precisa de ficar muito claro para todos nós é que não existe mais nenhum espaço de negociação. Todos eles foram explorados. Toda negociação tem uma hora que chega ao fim. Né? Essa nossa negociação chegou ao fim. E chegou ao fim dessa forma. Eu estou dizendo isso por quê? Porque aqueles trabalhadores que entenderem que esse acordo, da maneira como ele foi construído, não atende aos seus interesses, não responde ao seu direito, essa pessoa vai ter o direito de se opor ao acordo e permanecer no processo. Agora, respondendo especificamente à sua questão, a linha de corte que foi feita para o pagamento da indenização adicional é da data da assinatura do acordo. Né? Esse acordo, essa indenização adicional, ela vai contemplar todos os trabalhadores da ativa que estão no certo na data da assinatura do acordo. Né? Aí você pode dizer, mas eu saí há um mês atrás. É verdade. Quer dizer, é lamentável que ocorra isso. Né? E eu entendo a frustração de quem está na sua situação. Porque, afinal de contas, se por um mês estivesse ficando a empresa, estaria fazendo jus a essa proposta. Agora, por outro lado, nós temos que compreender de que tem que existir essa linha de corte, de que tem que identificar quais são os trabalhadores ativos que têm direito. Porque aí você pode dizer, então vamos retroagir essa linha de corte para 1º de dezembro de 2012. Aí vai chegar um ex-colega de vocês e falar, escuta, eu saí em novembro de 2012, vocês vão me retirar desse acordo? Ah não, então vamos retroagir para 1º de novembro. E assim sucessivamente, quer dizer, nós não teríamos condição de atender a demandas dessa natureza. E lamentavelmente, nós temos que reconhecer que tem pessoas que por conta de um mês podem ficar excluídas dessa indenização adicional. Mas foi dessa forma que foi fixado o critério da distribuição desse valor. Foi homologado pelo juiz, pelo perito judicial, naquela época, né, vai ser o que vai ser pago hoje. Foi 120 milhões. Aquele cálculo daquela época contou com 800 milhões que o certo devia e hoje 120 milhões. Então nós temos aí mais ou menos 15% só do que a gente vai receber. Mais ou menos o cálculo de cada um, mais ou menos, seria 15% que a gente receberia daquele valor? Não, nós não podemos fazer essa relação direta pelo seguinte motivo. O cálculo do perito homologado pelo juiz
ele comporta todos os descontos advindos da natureza do pagamento que está sendo efetuado. Então, nesses cálculos, existem descontos de INSS, descontos de imposto de renda, que faz com que esse valor ele não seja líquido, né? Então, respondendo a sua pergunta, a diferença não dá para fazer essa identidade ou essa proporcionalidade dessa maneira, porque nessa negociação, esses 150 milhões de reais, eles estão sendo pagos com verba indenizatória e, portanto, não incidente de tributo. Quer dizer, você não vai recolher sobre esse valor que está sendo recebido o imposto de renda, esse valor é líquido. Então, essa é uma diferença. A outra que é importante salientar, que não existe cálculo de 800 milhões homologado, né? O cálculo que foi homologado pelo juiz em 2010, ele é de 395 milhões, né? Agora, esse valor de 395 milhões pode chegar a 800 milhões. Por quê? Porque quando ele foi homologado, primeiro, ele foi homologado em 2010, portanto, tem a correção desse período a ser feito, e segundo, esse cálculo, ele corresponde às diferenças salariais até março de 2007, então, portanto, tem as diferenças salariais posteriores também que tem que ser calculadas. Portanto, esse valor pode chegar e deve chegar até mais de 800 milhões. Né? A própria empresa, quando fazia referência a esse processo, ela falava que os cálculos poderiam chegar a mais de 1 bilhão de reais. Agora, concretamente, o que nós temos é um cálculo de 395 milhões homologado. Para quem? Você está me lembrando aqui que esse valor que eu estou falando de 395 é da parte dos trabalhadores, porque tem outras verbas no cálculo que elevam o valor final do cálculo total a mais de 500 milhões de reais. Um detalhe que eu acho que é fundamental as pessoas terem clareza é que as pessoas entenderem que esse acordo não contempla a sua expectativa, o seu interesse e não realiza o seu direito, ela vai continuar no processo. Mas ela vai continuar sozinha? Não. Se uma pessoa se opuser a esse acordo, o sindicato vai levar esse processo até o fim, da mesma forma que levou até hoje, né? O sindicato continua autor dessa ação, o sindicato continua réu no dissídio coletivo e na cautelar proposta pelo CERF de Brasília, e se tiver uma única posição em relação a esse acordo, o sindicato vai prosseguir com essa ação até o final, com a ação de Brasília proposta pelo CERF e com a execução aqui. Agora, o sindicato pode dar alguma garantia de resultado? Nenhuma. Nós temos garantia, por exemplo, que se nós nos opusermos a esse acordo, lá no final, pelo menos isso que está no acordo, nós temos direito de receber? Também não. O próprio CERF e o parecer da AGU foram claros ao constar na própria certidão de audiência que nós fizemos que aqueles trabalhadores que se opuserem ao acordo, o valor que seria destinado a eles vai ser derrotado e não vai ser pago. Então, para quem continuar no processo, esquece que um dia existiu um acordo, continua na ação. Pode receber 3 vezes mais, 4 vezes mais, 10 vezes mais do que vai receber nesse acordo? Pode. Mas pode não receber nada? Pode não receber nada. Né? Então, eu acho muito importante falar sobre isso com muita clareza, porque o ônus dessa decisão não pode ser de mais ninguém. Não pode ser do sindicato, não pode ser do advogado, tem que ser de cada um de vocês que são os detentores desse direito. Eu gostaria de saber se houve algum critério e se houve, qual foi esse critério na distribuição desse bolo aí, os 150 milhões. Por que 80 a obrigação de pagar e 20 a obrigação de fazer? Critério, sim. Esse critério foi discutido nessa audiência com a participação do ministro do TST e foi o que, no entendimento das partes e do próprio ministro, atendia melhor aos comandos da sentença judicial.
Qual que é o critério? Primeiro, a identificação de que, nesse processo, a condenação da empresa não é só ao pagamento de diferenças salariais, mas é também a correção da tabela salarial para os trabalhadores que eles estão nativos. Obedeceu também a esse critério de identificação dos comandos da sentença. De que forma? Primeiro, de que o valor destinado ao pagamento das diferenças salariais teria que ser dividido de acordo com o critério do cálculo do período, já homologado pela Justiça. Segundo, que teria que existir uma indenização adicional para aqueles trabalhadores que estão nativos, porque, além de eles terem direito ao recebimento dessa diferença salarial, eles teriam direito à correção do salário deles a partir de agora, o que iria refletir daqui para frente, no resto da vida funcional. Agora, nenhum de nós pode avaliar antecipadamente quanto que o cumprimento dessa obrigação de fazer e a mudança da tabela representaria, no final das contas, no bolo dos 150 milhões. Por quê? Nós não sabemos, esses trabalhadores nativos, quanto tempo que eles ainda vão ficar na empresa, né? Se eles vão se aposentar daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 10. Portanto, teria que haver uma avaliação da representação dessa obrigação de fazer no total desse cálculo final. Foi a partir dessa avaliação que chegou os 10% ou 20%, porque ele representa, em média, em torno de 20 salários desses trabalhadores que estão nativos. O que, dividido ao longo dos próximos anos de uma expectativa média de trabalho de cada um desses empregados da empresa, seria razoável o suficiente para cumprir essa obrigação de fazer não cumprida. Agora, existe precisão nesse cálculo? É claro que não. Porque ele diz respeito a uma situação futura, que tem variáveis em relação às quais nós não temos controle nenhum, né? São situações futuras e imprecisas que não nos permitem antecipadamente vislumbrar qual que é o percentual dessa divisão. Mas o cálculo, quer dizer, a aproximação que foi feita para identificar qual que seria a divisão desse valor entre a indenização principal e a indenização adicional, foi essa que eu passei agora. Com relação à parte do Leão, regra geral, a Receita não reconhece esses acordos judiciais para efeito de tributação. Eu não sei em que termos que vocês estão colocando isso, mas isso aí corre o risco, eu não sei exatamente em que termo, mas corre o risco de cair nas costas de cada um depois, e tem uma multa aí de 75% de ofício no lançamento. Essa foi uma preocupação que nós tivemos e temos, e isso foi discutido exaustivamente na audiência que nós tivemos, e o próprio ministro advertiu a empresa e a própria AGU da necessidade de que a caracterização dessa verba como uma verba indenizatória fosse reconhecida como tal pela DGE, pela própria Receita, para que não tivesse amanhã ou depois algum questionamento quanto à natureza desse pagamento e, portanto, uma eventual cobrança do trabalhador de imposto sobre esse valor. Essa é uma questão que vai ser novamente colocada amanhã nessa audiência que nós teremos, e essa é uma condição para o fechamento do acordo. Quer dizer, isso já foi discutido, já está afirmado, inclusive em ata, que esse valor é pago com o valor líquido devido aos trabalhadores, tem o caráter de parcela indenizatória, e, portanto, se não houver segurança jurídica para fazer esse acordo não vai ser feito. Essa responsabilidade é do certo e da própria Advocacia Geral da União, que está afiançando esse acordo. E eles ficaram, nessa nossa última
Que a gente está, obviamente, querendo que a Receita assine embaixo. Porque a gente sabe que essa decisão aí não é uma decisão baseada em lei, vai ser uma decisão política, tá certo? E a decisão política tem que ser chancelada por eles, né? Então, o ônus dessa decisão política está na mão deles para tomar o encaminhamento e trazer para nós como resposta. Okay? A condução desse processo foi minuciosa, foi cuidadosa por parte do sindicato e da assessoria jurídica que auxilia o sindicato, que trabalha para nós no Sindicato de Minas Gerais. Quando a gente fala de dinheiro, e nós estamos falando de muito dinheiro, não estamos falando de pouco dinheiro, não. Tem uma situação que às vezes aflora, que é a realidade do individualismo, do egoísmo, e nós não podemos permitir que essa seja a tônica da nossa convivência, do nosso convívio aqui. Essa batalha não pode ser desmerecida. É a maior vitória que os trabalhadores do CELP já tiveram ao longo da sua história em termos de direito trabalhista. É a maior batalha que esse sindicato conduziu e ganhou do ponto de vista jurídico. Essa aqui, provavelmente, está sendo filmada e fotografada. É a assembleia mais importante em termos de direitos trabalhistas que esse sindicato está conduzindo neste momento. Portanto, companheiros, tem aqueles que pensam, e nós ouvimos isso, que é preferível um pássaro na mão do que dois voando. Tem aqueles que pensam, que o direito tem de ser procurado na sua integralidade. As duas formas de pensar são legítimas. E o sindicato fez o tempo inteiro, travou o tempo inteiro a luta para preservar o direito das duas formas de pensar. E isso está garantido. Portanto, meus companheiros, é momento da gente decidir aqui e da gente fazer a votação. Há um outro dado, né? Nas mesquinharias que a gente ouve, porque tem mesquinharia que a gente ouve no corredor, né? Os 150 milhões, como é que eu vou saber se esses 150 milhões foram divididos e no final da história essa conta deu 150 milhões mesmo, que o sindicato não ficou com nada para ele?
Um outro detalhe importante, né, que se aplica a nenhum de vocês aqui, mas vocês têm colegas, né, conhecidos que podem estar nessa situação e que já é bom ir passando essa informação. Nós, infelizmente, por se tratar de um processo de mais de 2 décadas, temos inúmeros colegas que já faleceram ao longo desse percurso. Evidentemente, os herdeiros